Tarde, meus amores, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aulinha nossa. Hoje vai ser nossa aula de história, falando sobre os primeiros habitantes do território brasileiro, né? Então, vamos ir acompanhando, tá? Então, o território brasileiro começou a ser ocupado há milhares de anos. E nele, vários povos se desenvolveram, cada um com características e modos de vida próprios. A maioria desses povos vivia da caça e da coleta de alimentos. Então, quais foram esses primeiros habitantes do Brasil? Então, temos aqui, os povos sambaquis, o povo de Lagoa Santa e povos da tradição umbu. Então, quem eram esses povos? Os povos sambaquis. Então, eles viveram no litoral das regiões Sudeste e Sul. E foram encontrados montes feitos com conchas de moluscos, ossos de animais, instrumentos de pesca e objetos de artes. Esses montes são chamados de sambaquis e foram formados por povos que viviam no litoral. Então, toda essa região aqui, corresponde ao litoral, tá bom? Então, moluscos são animais de corpo mole, quase sempre recobertos por uma concha como as ostras, tá bom, gente? Então, no dia a dia, as mulheres e crianças coletavam moluscos e crustáceos, que era a atividade que as mulheres faziam com as crianças. Enquanto os homens, eles viviam, as atividades eram separadas. As mulheres cuidavam das crianças e coletavam moluscos e crustáceos. E os homens, eles pescavam e caçavam outros animais. Os ossos desses animais eram utilizados para fazer anzóis. Esses povos também criavam esculturas de pedra, representando animais como peixes, mamíferos e pássaros. Crustáceos são animais que vivem na água e têm uma casca que protege o corpo, como pode ser observado em camarões e lagostas. Os povos de Lagoa Santa, como é que eles viviam? Então, nas regiões de Lagoa Santa, na região, em Minas Gerais, foram encontradas muitas pistas sobre o povo que viveu no local. O fóssil que recebeu o nome de Luzia foi achado nessa região com muitos outros esqueletos. Também foram encontrados instrumentos de pedra, como machados, pilões e pontas de flechas. O povo de Lagoa Santa produzia instrumentos feitos de ossos de animais e conchas, alimentavam-se de peixes, lagartos e tatus, e colhiam muitos vegetais, dominavam o fogo e usavam cavernas para realizar rituais religiosos. Então, esses eram os instrumentos que eles utilizavam, tá bom? Os povos de tradição umbu, eles já viviam no interior da região sul do Brasil. E viveram grupos humanos que lascavam e poliam pedras para produzir objetos essenciais à sobrevivência. Eles se alimentavam de ovos de ema e de caramujos terrestres. Pescavam com anzóis e usavam enfeites corporais feitos com dentes de animais marinhos. Também produziam instrumentos de pedra com facas, como facas, machados e pontas de flechas para armas de caça. Esses povos eram nômades. Nômades era porque eles não tinham um local fixo. Então, eles se deslocavam constantemente, de um território para outro. Então, por isso eles eram chamados de nômades. O estudo do passado. Então, para estudar a vida de pessoas que viveram há milhares de anos, os pesquisadores buscavam o quê? Vestígios, que podem ser o quê? Fósseis ou objetos da mesma época dos indivíduos pesquisados, que foram os primeiros habitantes do território brasileiro. O que eles deixaram
que houve todo um estudo, né? Então, com base em fósseis humanos, por exemplo, é possível descobrir como era a aparência física das pessoas. Por meio de objetos da época, os pesquisadores descobrem informações sobre os modos de vida humanos. Então, aqui, ó, prestando atenção na imagem, o que a gente vai destacar aqui? As descobertas de diferentes períodos. Então, os arqueólogos fazem descobertas de diversas épocas. Então, a datação de um objeto depende da camada do solo onde foi encontrado e também de outros objetos encontrados na mesma camada. Quanto mais profunda a camada do solo, mais antiga é a datação. Tá? Ok. Então, eu tenho aqui, ó, a imagem retratando a busca do passado em sítios arqueológicos, que são os fósseis e objetos produzidos há milhares de anos. Geralmente encontram-se enterrados em camadas bem profundas de terra. O que são arqueólogos? Eles são os profissionais que procuram por esses vestígios, fazendo escavações em sítios arqueológicos. Então, aqui, prestando atenção na imagem que está retratando aqui os objetos mais recentes e os mais antigos, fica abaixo aqui, ó, da camada mais profunda da Terra. Aí eu tenho aqui as palavras, né, os significados. Então, o que são vestígios? São fósseis, restos de alimentos e objetos do passado. Escavações, no contexto da arqueologia, é a retirada de terra em torno de objetos ou fósseis enterrados. Sítios arqueológicos são locais de pesquisa explorados por arqueólogos em busca de vestígios do passado. Então, aqui, ó, o que é encontrado em sítios arqueológicos? Então, por vezes, os arqueólogos encontram pedaços ou objetos inteiros de cerâmica, madeira, metal, partes de esqueletos de seres humanos ou de outros animais, ferramentas, adornos, moedas, ruínas de construções e até brinquedos. Então, aqui tem alguns exemplos de que podem ser encontrados nesses sítios arqueológicos. Tem uma moeda romana antiga, brinquedos de terracota, lâminas de machado, grinalda dourada, então utilizada por gregos de antigamente, cidade romana, que ó, pode ser encontrada, soterrada, objetos encontrados, peças encontradas aqui, ó, podem ser restauradas e precisam ser restauradas. Os historiadores em ação. Muitos objetos encontrados e pesquisados pelos arqueólogos são também estudados por outros especialistas, como os historiadores. Eles estudam o passado, considerando o que foi produzido pelas pessoas que viveram em diferentes tempos. Por isso, pesquisam objetos, documentos, escritos, imagens, fotografias, roupas, entre outras fontes históricas. Então, tudo isso que foi relatado aqui, ó, o que os historiadores precisam na sua pesquisa são objetos, documentos, escritos. Isso aqui são chamados de fontes históricas, tá? É o resgate da história dessas pessoas que viveram, né, no passado. Então, para o estudo do passado dessas pessoas, como elas viveram. Então, eu tenho aqui os adornos. O que são adornos? Enfeites, restauradas, reparadas, consertadas. Fontes históricas são vestígios deixados pelas sociedades que viveram no passado. Então, pessoal, essa foi nossa aulinha de história. E que vocês vão fazer a atividade na página, tá bom? 18. Que eu vou fazer explicação através do nosso grupo. Beijo para vocês!